com grande alegria que nós iniciamos esse podcast Aconselhamento Pastoral. E pensando sobre isso, é necessário destacar o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente. Nós sabemos que o aconselhamento pastoral é uma lida do dia a dia de cada pastor. Mas, no entanto, a palavra do que nós destacamos em Colossenses 3,16 leva a todo crente a missão, o papel também de aconselhar uns aos outros. Então, é baseado nisso, esse aconselhamento mútuo que deve haver dentro do corpo de Cristo, que nós vamos buscar através das experiências dos pastores, como aqui temos hoje, o pastor Ubiratã Monteiro, mais de 14 anos, que já é pastor, o pastor Jaime, mais de 30 anos, baseados naquilo que o próprio texto de Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É baseado nessa palavra de Cristo que deve haver o aconselhamento pastoral. Então, os crentes, eles têm esse papel de aconselhamento mútuo, mas baseado naquilo que deve habitar neles, a palavra de Cristo. Então, num bate-papo, nesse podcast, salientando a palavra do Senhor, nós vamos estar conversando para que este podcast possa ser, o nosso objetivo é inspirar os irmãos a refletir, a basearem o aconselhamento que vocês têm a missão naquilo que a palavra de Deus diz. E o tema que nós vamos iniciar este podcast é sobre doença. Como o crente deve enfrentar a doença? Baseado na palavra de Deus, como é que nós podemos então pensar em algumas dúvidas, lidar com pessoas doentes, com familiares doentes, e se eu passar, ou se eu estou passando por doença, como é que eu devo, diante da palavra de Deus, da vontade do Senhor, lidar com isso, né? Então nós vamos iniciar agora e começo com o pastor Jaime. Chama-me de Jaime Marcelino, por gentileza. Com o pastor Jaime Ele é Marcelino. o Monteiro, agora eu sou Jaime. Com o pastor Jaime Marcelino. Pastor Jaime, eu tenho andado assim um pouco com o senhor já há cerca de 10 anos que lhe conheço. E sei que tanto o senhor enfrentou doença, como tem enfrentado pessoas próximas, né? Inclusive sua filhinha, especialmente a Elisama, que também tem enfrentado uma vida assim de coisas bem difíceis. Então, para o senhor como pastor, como é lidar com este tema, doença, durante já tantos anos no ministério? Então, você acaba de Marcos Alessandro. Falar nisso, eu gosto muito que me chamem de Jaime Marcelino. Isso é honroso para mim, porque me lembra, inclusive, do meu avô. Mas Jaime, em todo lugar você encontra Jaime. Mas Jaime Marcelino é menos. Então, por gentileza, pastor Ubiratã Monteiro, Marcos Alessandro e os demais, se possível, me chamem de Jaime Marcelino. A pergunta que você traz, baseado na sua breve exposição de Colossenses, que nós devemos focar na Escritura, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Sabiamente você colocou a questão no sentido de que o aconselhamento não é para simplesmente pastores, para os doutores, não. Esses fazem aconselhamento, mas a igreja como toda, ela deve ser estimulada, como a própria palavra faz. No texto que você leu de Colossenses 3,16.
Uma vez que você citou a minha própria pessoa como alguém que já passou por enfermidade, passa por enfermidade, e também a Elisama muito mais do que eu prefiro trabalhar naquilo que foi a lida do apóstolo Paulo com a enfermidade de um obreiro Epafrodito. Olhar para essa situação é muito importante. Primeiro, vendo que o apóstolo Paulo estava preso, estava encarcerado em Roma, quando aquele, ou seja, Epafrodito, foi lhe visitar como mensageiro da igreja de Filipos, adoeceu e adoeceu mortalmente. Então é muito significativo verificar a maneira como se conduziu o apóstolo Paulo, encarcerado, mas não estava doente, diante de alguém que estava à beira da morte. E o texto que ele ressalta, que eu também tomo para mim, é o que está lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 27, quando ele diz assim: com efeito, falando de Epafrodito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ora, para que nosso tema hoje, o cristão e a doença, como o crente deve lidar com a enfermidade, eu penso que é muito importante que nós tenhamos uma breve exposição da maneira de Paulo enfrentar a questão e, ao mesmo tempo, abrir para que a gente possa, aí sim, falar de particularidade, que seria o caso da pergunta que você fez. Então, esse texto de Filipenses 2, 27, eu vejo que 4 coisas são muito importantes nessa lida do apóstolo Paulo. Primeiro, ele ressaltou de uma maneira bem natural a grave doença do seu companheiro de lutas, Epafrodito. Bem natural. Com efeito, diz ele, adoeceu mortalmente. Não vemos drama, não há drama nele. Ele simplesmente diz, adoeceu mortalmente. Depois há uma coisa que ele faz. Ele sabia que a doença de Epafrodito estava sob o absoluto controle do soberano Deus. Porque ele fala que Deus teve misericórdia dele. Outra coisa que eu vejo aqui é que Paulo cria que Deus é quem pode usar de misericórdia para com os que sofrem qualquer enfermidade. E a última coisa que eu vejo aqui nessa lida do apóstolo Paulo é que ele demonstrou ser um pastor verdadeiramente solidário àquele que está ou estava tão gravemente enfermo. Ele disse, o Senhor tem misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim. Isso posto, eu diria, respondendo a sua pergunta, como é que eu vejo a questão da enfermidade na minha própria vida e na vida da Elisama, na vida de outras pessoas. Eu prefiro dizer assim, eu devo ver dessa mesma maneira a doença como sendo algo que todo e qualquer crente está sujeito, todo e qualquer crente. Depois, vendo a doença sob o controle absoluto do Senhor. Depois, vê a doença como algo que, se ele quiser, ele usa de misericórdia, ele livra, ou ele não livra, se não quiser. E, por último, eu preciso olhar, e nesse sentido, a lida com essas questões, eu falo assim com temor, essa lida me tem levado a ser mais sensível
as dificuldades das pessoas. Quando alguém sofre qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer doença, eu procuro respeitar. Eu procuro ver a coisa da maneira mais próxima possível, em outras palavras, com compaixão. Atendeu a sua pergunta? Tudo bem, pastor. Eu compreendi a sua resposta e pergunto, quando o senhor falou de sensibilidade, né, cuidado, nós podemos pensar, muitas vezes quando estamos doentes, nós enfrentamos dores. Eu nunca tive a experiência de estar internado, eu não sou a melhor pessoa, mas já lidei, a melhor pessoa para falar sobre o assunto de como doente, mas já lidei com algumas pessoas doentes, bem próximas de mim. E eu percebo que essa questão de ser sensível ao que está doente, ser paciente com o paciente não é fácil. Que nós que estamos de fora achamos que a pessoa está como lesa, está. Então, como é que nós devemos, então, à luz da Bíblia, ver aquela pessoa que está enferma e como nós devemos, então, agir? Então, já temos a resposta, olhando o exemplo do apóstolo Paulo. Veja que Paulo disse que Epafrodito adoeceu mortalmente. Por que ele disse isso? Porque ele viu, porque ele percebeu a gravidade. Naquela época, não tinha os meios que nós temos hoje para assistir às pessoas que estão doentes. Não temos os meios de hoje que fazem tomografia e tantos outros procedimentos para que se chegue ao diagnóstico. Mas ele viu que o jovem estava realmente muito enfermo, gravemente. Na verdade, a doença de Epafrodito era mortal. Ele percebeu isso. Então, minha mãe dizia algo interessante. Ela falava o seguinte: meu filho, pimenta nos olhos dos outros é refresco, só no meu que arde. Querem dizer com isso que, naturalmente, há pouca sensibilidade para com aqueles que sofrem. E isso eu fui perceber muito. Eu tive uma ocasião, eu estava com câncer, literalmente falando, câncer. E alguém, numa reunião, atribuiu a mim o fato de eu estar com câncer. Esse negócio de câncer. E naquela hora eu pude dizer à pessoa, eu disse, olha, esse câncer não fui eu que coloquei em mim. Quem colocou foi ele. Se você quer reclamar, reclame com ele. Então, aquele cidadão, ele demonstrou exatamente uma ausência completa de insensibilidade. Esse é um ponto fundamental, porque às vezes uma pessoa até agrava a sua enfermidade, ela sofre mais porque os circunstantes, aqueles que estão à sua volta, nem sempre se apercebem. Não acredito, como você mesmo disse, não acredito, acho que é moleza. Eu me lembro, inclusive, eu tive que lhe pedir perdão, agora você falou de 10 anos de nossa convivência, eu estava fora de Manaus e você esqueceu que você caiu, quebrou o queixo, e você entrou em contato comigo e eu achei que você estava meio mole na época. Depois eu percebi a gravidade e te pedi perdão por isso. Você lembra disso? Sim. Pois é. É interessante, né? Então, como devemos lidar com quem está doente? Vamos acreditar nas pessoas. Se uma pessoa diz, olha, a minha dor é muito forte, quem somos nós para dizer, não, não é muito forte? Não. Se está doendo, tem que ver como doente. Então, a sensibilidade é importante. Sob pena de aquele que vai orar pelo enfermo não o fará de forma adequada. E aqui eu lembro daquele episódio da mulher sírio-fenícia
que se aproximou do Senhor Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você não prestar atenção, você não vai ver que aquele grito da mulher é de uma profundidade em termos da sua sensibilidade impressionante. Por quê? Porque ela sentiu tanto a dor, a miséria da sua filha que estava horrivelmente endemoniada, que ela trouxe para o Senhor não a filha, no sentido de, olha, tenha compaixão da minha filha. Não, tenha compaixão de mim. Tal era a solidariedade dela para com a sua filha. Isso é muito didático, deveria servir para nós. Então, eu lembro quantas vezes Elisama foi para a UTI, quantas vezes Elisama teve que ser entubada, quantas vezes Elisama teve que fazer traqueostomia. E eu já vi muita gente sensível, gente dizer, inclusive, olha, sua filha, você não quer levar a sua filha para um colega seu assisti-la, só faltei dar uma mãozada naquela pessoa, né, uma hora dessa, né? Olha, esse aconselhamento você não vai fazer isso, claro, né? Mas você vai mexer com sua filha e você não vai aceitar um negócio desse. E a resposta minha é, não, eu acredito nela. Ela está doente e realmente chegou ao diagnóstico, ela está doente. Então, eu diria assim, que precisamos, pela graça do Senhor, nos posicionar de tal maneira que tomemos o lugar de quem está enfermo, como o Senhor fez. Ele teve compaixão de nós, veio até nós e por isso foi feito nosso Salvador, nosso supremo sacerdote, aquele que se condói dos necessitados. Pastor, eu ia perguntar, o senhor até falou já no seu comentário, era porque muitas vezes você vai, o Marcos falou sobre nunca ser internado, e falando assim, mas conhece pessoas que ficaram internadas, né? E uma coisa interessante é que muitas vezes você olha o enfermo, tem o enfermo que está lá, mas tem a pessoa que acompanha o enfermo, às vezes, que está lá também, às vezes, há meses, né? Num hospital, está cansado, está passando também por muita situação. E aí o senhor falou sobre essa questão, a mulher cirofenícia, ela, quando chega ao Senhor, ela diz que tem compaixão de mim. Né? Claro que a situação dela também era difícil, de estar carregando aquela criança, né, para cima e para baixo e tudo. E a Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus, ele quando desembarcou com os discípulos, ele vê grande multidão, ele vê uma grande multidão, diz o texto assim, e ele se compadeceu dela, da multidão, e curou os seus enfermos. Né? Então, e aí o senhor falou, trouxe esse exemplo da mulher cirofenícia, né? Há essa necessidade, pastor, também de você ter essa sensibilidade, de chegar num hospital, de chegar numa casa com alguém que já está há muito tempo enfermo, você ter essa sensibilidade para com o enfermo, mas também ter esse discernimento de ver como está emocionalmente também, muitas vezes, e até enfermo fisicamente, aquele que acompanha o enfermo. Com certeza, eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes para aqueles que estão sob minha liderança, que não devemos somente olhar a situação do enfermo. Já temos falado aqui sobre o enfermo. Mas também a família. Não é fácil para os familiares assistirem seus enfermos. Quando é uma enfermidade, alguma coisa muito passageira, ótimo. Mas à medida em que você tem alguém enfermo e que você tem que dar assistência, você tem que estar diuturnamente presente com aquela pessoa, isso cansa. Então é necessário que, eu vou usar a expressão, a igreja também tenha sensibilidade para com a família. E uma das coisas que a gente faz é proporcionar à família dele, sempre que possível, os meios, até mesmo de subsistência, porque imagina uma mãe estar no hospital com a filha, e o pai, etc. Às vezes não tem nem tempo de preparar comida, e nem tem mesmo comida. Então, não é só o paciente, a família também. É necessário ter essa
percepção de que não é fácil. E volto a dizer, se a enfermidade ela tem um tratamento prolongado, a tendência é a própria igreja esquecer de se acostumar com aquele problema. E se acostuma com o paciente, muito mais com a família, no sentido de não se importar com aqueles que sofrem, no caso, o paciente, o doente e a própria família. Então, é algo muito interessante, porque o que nós estamos falando é algo relacionado com amor. Amar o próximo, ter compaixão do próximo. Olhar a situação e ver, como eu já disse, ver como a realidade. Nós nunca vamos penetrar como o Senhor penetrava e penetra nos nossos problemas, mas a gente tem que fazer, pelo menos, tentar chegar até lá. E uma coisa é a solidariedade, que é fruto do respeito para com aquele que sofre. O senhor falando agora, eu lembrei do que o Senhor Jesus, ele fala, e a gente pode pensar sobre esse cuidado para com quem está enfermo. E tem um texto, Mateus 25, 39 a 40, quando ele diz, uma pergunta, e quando tivemos preso, quando tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos digo, que sempre o que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Como igreja, eu pergunto assim, nessa lida da igreja, como eu, como irmão, sei que alguém está enfermo, sei que alguém teve um AVC, um câncer e outras doenças que a gente sabe que não vai ser fácil para aquela família e para aquele enfermo enfrentar. Tantas circunstâncias que demandam à família, tanto o custo financeiro, como cuidado, tempo, né? Então eu pergunto, eu faço parte de uma igreja e sei de tal notícia. De modo prático, como eu devo agir, né? Como eu devo observar, como eu devo, para cumprir aquilo que o Senhor falou, de estar preocupado, como eu devo então enfrentar essa situação a fim de demonstrar o amor àquele irmão, ao Senhor, pela sua palavra. Naturalmente, o homem tem duas coisas muito graves. Uma é o fato de ele ser egocêntrico. Ele está no centro. Consequentemente, vem a questão do egoísmo. O egocentrismo, que leva ao egoísmo, tem a tendência de nos fazerem neutralizados, ou seja, nos neutraliza. Eles nos neutralizam, se nós não cuidarmos. Quem é meu próximo? É a pergunta que a gente ouviu o judeu fazer para com o Senhor Jesus. Quem é meu próximo? Depois que ele contou a parábola daquele homem que foi assaltado e o sacerdote passou de largo, outros passaram de largo e teve um samaritano que veio assistir aquele homem que estava à beira da morte. Então, o Senhor diz, olha, vocês entenderam o que eu disse para você? Ele queria saber qual era o maior dos mandamentos. E o Senhor, ele respondeu assim, quem é meu próximo? Qual é o próximo daquele homem? Quem foi o próximo dele? Que é essa pergunta que estava sendo respondida. Isso é interessante. Pode parecer sem sentido. Sem sentido. Eu vou começar assim. Pode parecer sem sentido a ilustração que eu vou trazer. Apareceu aqui no nosso meio uma gatinha, que a gente passou a chamá-la de Lili Simpatia. Essa gatinha, diferentemente de todas as outras, ela chegou aqui e ela estava necessitada. Ela estava com um barrigão e não conseguiu dar à luz seus filhos e estava à beira da morte. E o que nós íamos fazer? Ela se tornou
eu vou usar entre aspas, nosso próximo. E graças ao Senhor, a igreja bancou quase 2 meses de internação daquela gatinha. Diz que ela gosta, ela não sai daqui, ela gosta, ela ainda fica no meio. Bem, quantos gatos aparecem? Mas ela veio. Aparecem e vão, mas ela veio e está ali dizendo, olha, o que vocês vão fazer por mim? Outra coisa, em uma certa ocasião, alguém estava, parece que literalmente no Japão, e trouxe uma dificuldade pessoal por estar no Japão. Ora, o Japão está centenas de quilômetros distante da gente. Mas eu não tinha que chamar fulano de tal, Beltrano, não. Não, aquela pessoa se tornou meu próximo. Então, o que deve ser feito, eu penso, é lutar contra o egoísmo, fruto do egocentrismo, para que assista. Quem é seu próximo? Você é meu próximo. Você tem que internalizar isso. Você é meu próximo, então você é meu irmão. Eu preciso assistir meu irmão. Aliás, essa assistência é uma faceta que João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele enfatiza que se alguém vê seu irmão passando necessidade e fechar-lhe o coração, como pode o amor de Deus estar nele? Se ele tem recurso e não vai assistir, então a necessidade de nós sermos exercitados no amor, porque se não assim for, nós não vamos amar o próximo como a nós mesmos. Surgiu uma. Eu sei que destoou um pouco, mas historicamente sempre houve uma associação de doença com o pecado. A gente pode ver isso na história de Jó, os amigos de Jó. A gente vê isso com os discípulos. Quem pecou foi este ou foram seus pais, né? Com o cego de nascença. Eu aqui estava lembrando de um caso que me sensibilizou muito, porque a pessoa era bem próxima de mim, me assistia quando eu ia para o interior. É uma irmã muito querida, ela teve AVC. E nessa assistência para eles aqui em Manaus, ela quando saiu do hospital foi para minha casa. Eu lembro que ela deitada na cama ela não conseguia falar, com muita dificuldade, mas ela queria falar algo para mim. E aí ela disse bem assim: eu estou nessa situação. Ela falava com as lágrimas derramando nessa situação, paralisada. Mas eu estou bem com o Senhor. Aquilo me tocou profundamente. Não tem como eu não esquecer daquilo. E eu disse para ela bem assim: me alegro tanto em ouvir as suas palavras, que há tantos, eu até falei para ela, jovens, bem na vida, mas não tem a experiência de estar bem com o Senhor como a senhora está. E essa, pelo que eu conheci, convivi com ela, uma mulher de fé, que ama o Senhor, e gostaria de ouvir nessas circunstâncias, né, que há historicamente essa associação de doença e pecado, como crentes, como nós devemos lidar diante de coisas que acontecem, hoje é menos, mas de doença e pecado. Pode ser que aquela doença procede de pecados daquela pessoa, ou não. Como eu devo pensar sobre essas coisas? Essa é uma pergunta. Essa era a minha pergunta também para ele. Eu também queria perguntar, né? Como lidar, de fato, com alguém que está em pecado, ou que está enfermo como consequência de um pecado, né? E na segunda pergunta a enfermidade e a oportunidade para pregar o evangelho. Ok.
Vamos de novo voltar para a Escritura, no caso de Paulo com Epafrodito. É muito importante ver que, antes de falar sobre a situação de Epafrodito, Paulo descreveu o caráter daquele obreiro. Eu tenho aqui em mãos o seguinte. Ele fala assim, julguei necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. É nesse contexto que ele diz, com efeito, adoeceu mortalmente. Nem por um momento o apóstolo Paulo, como eu disse há pouco, nem por um momento ele considerou a enfermidade de Epafrodito como algo extraordinário. Também não olhou para a enfermidade de Epafrodito como fizeram os amigos de Jó, que olharam para o Jó e associaram aquela situação de Jó, de muitas dores e angústias, a um pecado específico. Nem tampouco fez como os discípulos do Senhor, você acabou de falar sobre isso, que vendo um homem cego de nascença, disse, Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cego? E o Senhor respondeu, nele pecou nem seus pais, mas ele está assim nessa condição para que nele se manifeste a glória de Deus. Ou então pensando em Lázaro. Lázaro, alguém que o Senhor amava, alguém que era do círculo próximo do Senhor, adoeceu e as suas irmãs mandaram mensageiros dizer ao Senhor a si mesmo, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Em todos esses casos que eu trouxe aqui, não há nem de leve a menção no sentido de associar a doença dessas pessoas ao pecado, a não ser o caso de Jó, seus companheiros. Por outro lado, existem doenças que são fruto diretamente do pecado, não pecado que nós chamamos de original. Por que que há doença? Porque nossos pais pecaram. Então, como diz, como por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, assim todos pecaram e todos morrem. Então, a causa imediata de toda enfermidade, de toda problemática da vida é o pecado. Mas não quer dizer que toda doença, toda enfermidade é fruto de um pecado específico, como foi o caso do apóstolo Paulo, que disse aos coríntios que alguns estavam passando por situações por causa da maneira como eles estavam lidando com a ceia do Senhor. Ali sim, eles estavam até tinha pessoas que o Senhor tinha tirado de circulação, tinha morrido por causa do pecado, da falta de honradez para com a ceia do Senhor. De maneira que, quando você citou a senhora que estava na sua casa, sendo assistida, uma mulher crente, é joia ver isso, essa reação dela. Que nem Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor, no caso de perdas materiais, mas ele também não se queixou, porque o Senhor acometeu ele de enfermidade, ainda que fosse aquela enfermidade mensageira de Satanás. O apóstolo Paulo aprendeu que o espinho na carne, mensageiro de Satanás, que foi posto nele, não tinha nada a ver com algo negativo. Pelo contrário, aquilo foi bom para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que foram dadas a ele pelo Senhor. Por isso o Senhor Jesus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esse é o primeiro ponto.
o crente e a enfermidade. Longe de nós pensarmos que qualquer pessoa que, quando peca, foi por causa do pecado dela. Não necessariamente. Ou que adoece, foi por causa do pecado dela. Não necessariamente. A segunda pergunta, você pode repetir? Uma oportunidade, a enfermidade e a oportunidade para proclamar o Evangelho. Então, a enfermidade, ela tem a tendência a fragilizar as pessoas. A enfermidade tem a tendência a fazer com que as pessoas se tornem, de um modo geral, humildes. E isso possibilita, é uma porta que se abre para que as pessoas possam ouvir o Evangelho, possam ouvir acerca do Senhor. E então, normalmente, as pessoas enfermas estão lá no hospital e outros lugares, em casa mesmo, normalmente, porque eu já vi coisas esdrúxulas, mas normalmente as pessoas, elas se abrem mais. É fruto da graça do Senhor, que usa meios como esse para que as pessoas possam ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma excelente oportunidade. Aí, de C. Ryle, ele chega ao ponto de dizer assim, que a enfermidade é como uma professora rude, mas é a melhor amiga da alma. Ela é uma professora rude, ela exige, ela suga o aluno, mas, no entanto, é a melhor amiga da alma. A pessoa, quando está enferma, ela fica assim, Senhor, tenha compaixão de mim. Ela recebe mais, às vezes até reúne o pessoal, porque diz, olha, eu quero lhe pedir perdão pelas coisas que eu lhe fiz, etc, etc, porque ela ficou fragilizada. Mas o homem, quando está bem, ele é como é dito no Salmo 39, por mais firme que esteja o homem, é pura vaidade. Então, a doença é uma companheira beleza pura. Bem, pastor, outra coisa, eu estava pensando, né, em homens piedosos que são acometidos, né, de enfermidade, pessoas que buscaram o Senhor, se destacaram pela sua piedade, né? O rei Asa, ele foi um rei piedoso, um rei que fez grandes reformas, né, também em Israel. Mas no final da vida dele, a Bíblia diz que ele adoece de uma enfermidade do pé, muito grave, né? E aí tem algo assim, como é que eu diria assim, que depõe muito contra essa piedade dele no final da vida dele. A Bíblia diz assim que naquele momento, naquela enfermidade, Asa, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Já no finalzinho da sua carreira ali. Eu queria que o senhor pudesse comentar a respeito dessa confiança demasiada nos médicos, a confiança no Senhor, muitas vezes em detrimento de buscar uma ajuda médica. O que o senhor pudesse falar aí a respeito dessa tensão, né, entre confiar demais nos médicos ou confiar somente no Senhor, desprezando a medicina? Ok. Eu quero começar fazendo uma ilustração. Eu vi recentemente, estavam no almoço, você estava presente no almoço, talvez vá lembrar agora, e se falou de uma pessoa conhecida nossa aqui, que tinha muita confiança no médico dele. Essa pessoa dizem, né, tem muito medo de morrer. E ele ficou apavorado quando ele soube que o médico morreu. Ora, com todo respeito, mas que bênção foi esse homem ver que o médico dele morreu. Com todo respeito. Porque se ele é crente, ele vai ver que nós devemos caminhar como está escrito no Salmo 146. Não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos homens, porque sai-lhes o espírito, nesse mesmo dia perecem todos os seus planos, desígnios, etc. Mas, por outro lado, é assim, mas devemos confiar no Deus de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. A tensão é a seguinte:
É a tensão que nós vemos, inclusive, em certo sentido, em Filipenses. Atenção, veja bem, a tensão, não é atenção, é Sim. tensão de tensionar. Ou seja, até quando eu devo confiar nos médicos e devo confiar no Senhor? Paulo, o apóstolo, recebeu, como eu disse há pouco, donativos dos filipenses. Ele estava numa situação difícil. Mas esse Paulo, lá no capítulo 1, já tinha dito que era prisioneiro do Senhor. Não é César. Ele foi preso por César, mas ele diz: eu sou prisioneiro do Senhor. Porque Paulo olhava a soberania do Senhor sobre tudo. Ele tem o controle de tudo, ele é o Deus da providência. Então, essa tensão não deve existir para nós. Como assim? Eu devo confiar de tal maneira no Senhor que, se aquele que me assiste sair de cena, eu continuo confiando no Senhor. É nessa hora que nós vemos como é que Paulo lidou com isso. Ora, como é que ele agradeceu aos filipenses pelos donativos enviados? Ele disse assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste o vosso cuidado a meu favor, o qual já tinhas antes, mas não faltava oportunidade. Ele disse: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente tanto em fartura quanto em escassez, tanto ser honrado como desonrado. E ele então completa com chave de ouro no versículo 13, dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Os filipenses, ao ouvir isso, eles tinham que pensar assim: puxa, o Senhor nos usou para assistir ao apóstolo Paulo. E como ele nos ensina isso? Que nós fizemos o que devíamos fazer, mas tudo é graça do Senhor. Por isso que o próprio Paulo mais adiante diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Fantástico. Então, como é que a gente deve lidar com o médico? Eu vou citar aqui um exemplo, permita-me citar um exemplo meu. Eu estava na lida para descobrir o que tinha com o problema da próstata. E fui um médico aqui, ele é que me assistia. E lá o médico deu a entender que tinha uma situação muito grave. Eu disse para ele: sabe, doutor, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu tenho problemas maiores do que esse. Bem maiores do que esse. E tinha. Nessa época eu estava enfrentando uma oposição ferrenha aqui nessa igreja. Era um problema maior do que o câncer que eu tinha. Então a gente tem que olhar para o médico como alguém que o Senhor levantou, deu condições para que estudasse, para que usasse os recursos que há, que ele mesmo estabeleceu, para cuidar do seu povo também. E quando for agradecer, tem que dizer assim: Senhor, muito obrigado. E se tiver a oportunidade, diz: olha, doutor, muito obrigado pelo seu cuidado, graças ao Senhor pelo seu cuidado, graças ao Senhor pelo seu cuidado. De quem é a glória? Do Senhor. É do Senhor. Ou seja, o crente mais experiente na vida cristã, ele precisa continuar vigiando até o final da carreira dele. Até o final Precisa da vigiar. carreira. Até o final. Para glorificar o Senhor, confiar no Senhor. Exato. Né? E o senhor, de acordo com o que vai sendo dito, eu me lembrei, cerca de 8 anos atrás, quando a minha mãe soube que estava com câncer. Passou-se o tempo, ela disse assim para mim: eu nunca perdi uma noite de sono pensando que ia morrer deste câncer. Mas é interessante que eu imagino não há uma receita de bolo, não há uma fórmula mágica para dizer bem assim: olha, eu tenho que enfrentar a doença desse modo.
E a gente deve considerar que nem todas as pessoas, a mesma doença vai lidar do mesmo modo que o outro, com a mesma confiança no Senhor. Então, a nossa tendência é, se eu enfrento uma doença e tudo jóia, eu tenho querendo exigir do outro que o outro enfrente da mesma maneira, do mesmo modo que eu. Eu não grito de dor, o outro grita, então não é por seu grito. Então, colocar, impor à pessoa como ela vai lidar com aquela doença, né? Então, diante disso, eu gostaria que o senhor pudesse falar de modo assim prático, objetivo, mas dentro da escritura, né? Como, diante de uma notícia de uma doença, nós devemos, biblicamente, lidar com isso diante de uma surpresa. Apesar, eu falei, não tem uma receita, mas eu penso que tem princípios bíblicos que eu, quando falando para a pessoa que está enferma, como eu devo encarar essa questão, eu estou doente, e agora? Né? Como eu devo encarar isso? É bem importante esse ponto. E eu acabei de dizer que eu falei para o médico que eu tenho problemas maiores do que o câncer. Você acabou de dizer que sua mamãe tirou de letra a lida dela com o câncer que ela também contraía. Mas você também disse que as pessoas não reagem da mesma maneira. E nós precisamos respeitar cada caso. E eu lembro de duas coisas. Eu espero lembrar. A primeira é bíblico, é exemplo bíblico, e a segunda é um fato. Talvez eu esqueça o fato na hora depois que eu terminar de expor o primeiro. Então, vocês não vão nem me ajudar. Mas o primeiro é aquele rei Zedequias ou Ezequias, que teve uma doença. O profeta foi lá dizendo: olha, você vai morrer. Ele entrou em parafuso. Ezequiel. Ele entrou em parafuso, aí ele se colocou na parede e chorou, disse: Senhor, eu sempre fui zeloso contigo, eu sempre fui piedoso e tal. E o Senhor viu, deu 15 anos para ele de vida. Você lembra disso? Sim. Esse é um exemplo de alguém que se mostrou bem, diferentemente de Jó. Você não vê Jó reclamando, não vê. Então você tem que olhar para Jó e ver Jó como Jó. Mas tem que olhar para Zedequias como Zedequias. Respeitar um e outro. E aí eu disse que se eu esquecesse, vocês me lembravam. Você sabe o que é? O fato. Faz tempo. Talvez a pessoa, se ela ouvir esse relato, vai dizer: ele está falando de mim, mas não vou citar o nome dela, claro. Faz muito tempo. Eu estava em algum lugar, na igreja, provavelmente, e recebi um telefonema de um irmão que estava simplesmente desesperado. E no telefone ele dizia assim: eu vou morrer. Estava com câncer. Tinha câncer. Jovem ainda. Me ajude. Eu fiquei pensando de misericórdia. Eu disse: eu vou aí, à sua casa. Aí convidei um irmão. Disse: irmão, fulano está muito desesperado. Vamos lá. Aí oramos. Vamos lá. Quando chegamos à casa daquele irmão, o estado dele era simplesmente deplorável. Estava arrasado. E ele só falava de vou morrer, vou morrer, vou morrer. No lampejo da graça, que eu não posso atribuir outra coisa, eu olhei para ele e disse: fulano, você não vai morrer. Você ouviu o que eu disse? Você não vai morrer dessa enfermidade. Olha, irmãos, eu quero dizer, eu não sou pentecostal não, tá? Ninguém pense que eu sou pentecostal.
no sentido negativo. Não sou isso, não. Dizer, Deus me revelou, mas eu creio que foi realmente um lampejo da graça. Aquele irmão saiu de si. Saiu de si, não. Voltou a si. E ele voltou mesmo. Eu expliquei para ele. Sabe por que eu disse que você não vai morrer? Agora, por causa dessa enfermidade. Porque eu sei, você é crente amado. O Senhor não vai deixar você morrer nessa situação. Você vai glorificar o nome do Senhor na hora de morrer. O senhor entendi bem, se me permite, pastor? O senhor entendi bem, porque essa última frase que o senhor falou, que Deus não ia deixar ele morrer, não naquela enfermidade, mas na situação desesperadora que ele estava. Exato. Entendi. Exato. Então eu acredito que de alguma maneira responde a pergunta que você fez. Eu devo ver aqueles que enfrentam enfermidades com muita penúria, e se lamenta, etc. Eu tenho que ter um meio para chegar a essa pessoa a fim de encorajá-la. Uma das coisas é mostrar para essa pessoa o único e mais importante remédio, a cruz de Cristo. Tem que levar essa pessoa lá e mostrar que o Senhor veio para sofrer as nossas dores e levar sobre si as nossas dores. Mas enquanto não há a consumação de todas as coisas, essas dores ainda tem algumas coisas, ainda restam algumas aflições de Cristo enquanto passarmos por aqui. Mas vai chegar o dia que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Aí sim, não haverá mais luto, nem dor, nem pranto, nem coisa semelhante. Só a graça, da alegria, do contentamento, etc. Pastor, tem algo assim, eu posso lembrar um pouco de mim, que pouco eu passei isso, mas que a doença em si ela traz o isolamento. A doença normalmente isola as pessoas. Socialmente, porque ela não vai poder mais fazer as mesmas coisas que ela fazia. Muitas vezes não pode vir à igreja, entre outras atividades. Então a pessoa se isola, normalmente em sua casa, se estiver internada em um hospital, que é pior ainda, né? Quando a pessoa está no hospital. Nós vivenciamos um pouco disso na pandemia, porque muitas pessoas tiveram que estar isoladas. E esse isolamento traz consequências. Muitas pessoas entram até em depressão, têm ansiedade. E novamente eu olho buscando assim falar para a pessoa que está enfrentando isso, que até hoje chamam ansiedade como a doença do século, né? Tem afetado diversas pessoas. Então, de modo objetivo, falando a essas pessoas que lidam com esse isolamento, como eu devo enfrentar isso com o Senhor, eu nessa situação, com o Senhor e também com as pessoas que eu vivencio. Quando você fala como eu devo enfrentar isso, no caso seria como você sofrendo esse Eu isolamento. sofrendo, é a pessoa que está sofrendo. Como ela deve lidar com isso? É muito difícil você trabalhar com quem está isolado. Talvez seja mais fácil eu falar o que está livre, entre aspas, deveria fazer com aquele que está isolado. Mas a pessoa que está isolada, ela precisa receber palavras que mostrem aquilo que o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então são duas coisas. Eu isolado, como é que eu devo agir? Não é fácil a solidão. Não é fácil.
A lida com a solidão é algo que não tem ninguém que possa dizer assim, eu estou pronto para isso. Eu vou dar um exemplo, apóstolo Paulo. Na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, tem um momento em que ele diz assim, que o Senhor abriu uma porta para o Evangelho, mas eu não tive tranquilidade no meu espírito para aproveitar aquela porta aberta, porque o meu irmão Tito não tinha chegado. Um homem da estatura de Paulo deixar de pregar o Evangelho porque ele se sentiu só. Você me conhece, você sabe como eu gosto de estar acompanhado, você sabe. Aliás, é bom você entender e pensar bem nisso, porque ele é um estilo que ele fica muito só. Então, ele que tem que ensinar como é que fica só, né? Então, não é fácil. Eu prefiro estar acompanhado. Quer me ver arrasado, em certo sentido? Me deixe sozinho numa festa, sem a minha digníssima, ou sem uma pessoa amiga. Mas vamos pensar na pessoa enferma. E aqui eu lembro uma experiência minha. Você não estava comigo em São Paulo nessa época. Eu estava em tratamento no Hospital AC Camargo, e a residência que eu estava era praticamente próximo do hospital. Eu amanheci um dia ultra angustiado. Não sei como foi aqui. Só. A minha esposa estava lidando com a Elisama, que estava na UTI em João Pessoa, na Paraíba. Eu estava só. Mas que angústia. E aí eu desci para ir ao hospital porque eu tinha que fazer algum exame. Um monte de gente naquele hospital. Vai gente aqui, vai gente ali. De repente eu olhei assim e vi um casal. Eu os vi como se fossem anjos. Que consolo! O Senhor levantou aquele casal naquele hospital enorme para se encontrarem comigo naquele momento. O seu Janda e a sua digníssima esposa. Eu já falei isso para eles. Que bênção foi aquilo? Mas eu pergunto, o que foi que eu fiz para me sair daquela angústia? Nada! No final, não tinha o que fazer. Mas ele fez. Ele providenciou 2 anjos, Janda e a Esther, sua esposa querida. Agora, ao mesmo tempo, isso deve servir para nós. E aí eles ficaram comigo e foram resolver coisas comigo. Aquilo, uau, levantou meu ânimo. Mas não é fácil você fazer certas coisas, porque às vezes a gente faz pela carne, né? A gente pensa que é assim, mas não é, tem que ter a direcionamento do Senhor. Mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor é fundamental. Daí voltamos ao início. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, ou com toda a sabedoria. Então, a gente tem que clamar ao Senhor para saber o que fazer em situações que nós não sabemos o que fazer, na verdade. Mas Ele dá. Ele mostra. Certamente. Pastor, isso é importante também. Você falou agora esse texto que o Marcos leu no início. A Bíblia diz que as multidões levavam enfermos acometidos de todo tipo de moléstias. Então, a enfermidade interna, externa, emocional, cerebral, no osso, enfim. E o meu ponto que eu quero chegar é o seguinte, em relação à palavra. Muitas pessoas, elas quando têm parentes, né, pessoas que em casa, com alguma enfermidade no sentido de deficiência cerebral, né, eles, não digo todos, né, mas algumas pessoas, elas olham para essas pessoas, seja criança ou adolescente, olham para ela e acham que elas não precisam ouvir o evangelho. Lidam às vezes com essas pessoas como assim, olha, ela não vai entender o que você está falando.
ela não vai entender. Então se limita a falar do evangelho para quem está com um cérebro perfeito, não tem nenhuma limitação. E aí eu queria que o senhor pudesse comentar a esse respeito sobre essa importância de se a Bíblia fala sobre pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né? E no caso pegando esse texto que o Marcos leu, habitar ricamente em vós a palavra para instruí-vos e aconselhar-vos. Isso tem é limitado para certas pessoas, ou esse instruir e aconselhar-vos, né, habitar ricamente a palavra em vós para instruir, também é para ser usado para alguém que tem uma deficiência cerebral, que não compreende tanto como nós compreendemos. Que o senhor pudesse comentar um pouco sobre as pessoas que lidam, que têm pessoas familiares com problemas de deficiência cerebral. É complicado, difícil de se penetrar no mundo das pessoas, principalmente pessoas que sofrem depressão, desvio mentais, etc, etc. Tem uma linguagem que essa linguagem fala muito alto. É o amor. Permito-me voltar aqui à ilustração antiga. Eu nunca gostei de gato. Nunca pensei que no fim da minha vida eu ia gostar de uma gatinha. Mas eu percebo que ela reage sabendo que ela está sendo amada. Eu digo, Lili, você é uma menina simpática. Não é como um cachorrinho. Um cachorrinho fala... A gente já sabe, tá alegre. Não, ela fala assim... Vai aqui, daqui a pouco o rabo volta. O miado é o mesmo, ela mia para você do mesmo jeito que eu mesmo. Você não, como traduzir o miado de um gato? Ah, esse miado é de paz, esse miado é de quem está chateado. Mas ela reage. Semana passada, o Marcos Alessandro deu folga para uma funcionária dele, ele esqueceu. E cadê a Lili? Não veio ninguém para cá, para a igreja. Aí eu disse, minha filha, eu vou lá à igreja porque eu preciso colocar comida para a Lili. Aí cheguei aqui, ela estava longe. Quando a Lili me viu, a Lili saiu disparada para perto de mim. Ela entende a linguagem do amor. Por outro lado, ela viu uma vez, ela ficou triste, correu, amedrontada, porque uma pessoa aqui levantou o guarda-chuva como que para espantá-la. Fiquei chateado. Qualquer pessoa, seja lá a debilidade dela, tem algum grau, penso eu, de sensibilidade e vai acatar o amor. Não quero ser romântico, porque existem casos e casos. Às vezes você tem que falar com a pessoa que tem defeito, você tem que falar com firmeza, tem que procurar ver o que é o problema, qual a situação, qual o momento de falar mansamente ou até falar naquele tom de quem ordena, que às vezes Sim. o pecado também se envolve nisso. Mas é bom, sim. A linguagem do amor fala do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu lembro, eu vou falar com muito temor, tinha uma criança aqui, ela desde cedo ela tinha problema. Os pais tinham muito aconchego a ela, eu também. E eu, algumas vezes eu percebia daquela menina, daquela criança, cheguei a dizer assim para os pais dela, eu creio que ela é crente. Eu creio que essa criança é crente. Pelas reações dela no culto aqui da igreja. Evidentemente que o Senhor age
extraordinariamente, nem sempre, é muito raro, e age ordinariamente, que é bastante comum. Então, no ponto de vista extraordinário, ele deu condição, pelo Espírito Santo, de fazer com que João Batista, no ventre, pudesse perceber a presença do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E a criança estremeceu no ventre de Maria, de Isabel. Mas por que o Senhor não pode fazer a mesma coisa em alguns casos? Nós não sabemos. É eleito? São eleitos? Ou ele só elege os sãos? Não. Eu creio que ele também elege aqueles que não são nada. Não são nada. São vistos como nada. Ele pode sim eleger. São meus escolhidos. Sim. E ele vai fazer com que aquela pessoa ame o Senhor Jesus, que é o Salvador. Sim. Pastor, eu lembro aqui de um fato, né? Que é um fato. Pensa uma pessoa que ela educou os filhos, né? Desde criança ali, na disciplina do Senhor mesmo, hein? Pregando o evangelho e tudo. E uma dos filhos, ele tinha mais dificuldade. Mas ele sempre tratou da mesma maneira, é claro, todos eles, né? Pregando o evangelho, corrigindo, disciplinando a questão do erro, confrontando o pecado. E aí, essa pessoa um dia chegou, depois de muitos anos, né, levando ao médico, psiquiatra, descobriu que um dos seus filhos, ele tinha um transtorno, que era, não lembro aqui o nome do transtorno, mas que ele era ele não podia ser confrontado. Ele não podia ser confrontado porque ele era uma pessoa que ele não gostava de ser confrontado. E aí, quando ele chegou no psiquiatra, o psiquiatra disse assim, olha, explicou toda a questão do transtorno e depois disse assim, o pai contou como tratava, como educou os filhos, né, na questão da doutrina cristã, e o psiquiatra disse assim para eles, né, para os pais, se vocês não tivessem corrigido essa criança, como vocês corrigiram na infância, hoje ele estaria batendo em vocês, porque esse transtorno é disso, não pode ser confrontado, ele chega a ser violento, né? E aí, pensando nessa questão de você confiar mesmo, né, na palavra, né, do Senhor, né? Você não sabe, como você está falando, o Senhor Deus faz, ele é ilimitado, né? Ele não está preso a nada. Mas o valor de ter, sem eles saberem que ela tinha esse transtorno, eles a educaram e corrigiram, né? E hoje, essa criança, no caso já adulta, não, a reação dela não é nem 50% do que deveria ser. Por causa da enfermidade. Não é por causa da correção, da disciplina do Senhor, né? Ter confiado na palavra do Senhor, Sim. sem saber que havia aquele problema, né? Alinhado com a pergunta até do pastor Biratã, e considerando que o senhor disse sobre linguagem do amor, essa importância da pessoa sentir amada, eu considero que não é fácil alguns tipos de enfermidades para os familiares, especialmente enfermidades como doenças mentais, como Alzheimer também. Imagina uma pessoa, um pai, uma mãe que lidou com você e agora ele está agindo agressivamente. Ele não era assim. Ele não lhe reconhece. Então são situações muito difíceis. E nessas lidas, muitas vezes, a pessoa que está lidando, ela perde também a noção do que está fazendo. Ela age com grosseria, ela age de modo que ela perde o domínio próprio. Então eu pergunto como os familiares devem agir diante desses tipos de situações quando ocorrem. Eu penso que isso serve para mim e posso dizer que se aplica a todas as pessoas.
é muito importante, fundamental, que os que estão por fora, que não estão vivenciando no sentido de passando por aqueles problemas, tenham sempre a lembrança, a consciência de que fulano é um enfermo. Se considerar isso, que a pessoa é o enfermo, seja qualquer tipo de enfermidade, mas no caso específico você está falando de enfermidade mental, a pessoa é enferma. Se a gente pensa assim, isso vai ajudar, pelo menos a atenuar, você falou assim, perder o domínio próprio, digamos, os familiares, perderem o domínio próprio diante da Alzheimer, sei lá o que for. Imagina, qual é o filho que, tendo seu pai com Alzheimer grave, ou sua mãe com Alzheimer grave, que tiver consciência de que ele é filho e vai retrucar e agredir o pai ou a mãe? Não. Se tiver essa consciência, ele vai sofrer o dano, mas não vai reagir de forma irrefletida. Eu penso que não, eu concordo, não é fácil, mas é necessário. Olha, o enfermo não sou eu, é ela, é ele. Então isso atenua. Eu me lembro uma vez, eu fui visitar uma pessoa. A pessoa estava, inclusive, contida, amarrada em casa. Uma pessoa distinta. Era uma pessoa muito respeitosa. Mas essa pessoa, quando me viu, que congregava aqui conosco, mas me xingou de tudo quanto você possa imaginar, de forma agressiva. Como é que eu me saí daquela? Olhando assim, dizendo, ele está enfermo, ele está doente. Claro que foi um momento, logo em seguida fui embora. Quem lida com o pessoal, com eles, a pessoa que estava lidando lá, a família que estava lidando, não é fácil. Mas foi a maneira de eu ver. E eu lembro que essa pessoa saiu dessa crise, mas ela ficou com tanta vergonha de mim, porque tem certa enfermidade que a pessoa sabe depois o que fez. Embora na hora não tenha controle. Mas ela ficou... Aliás, você já viu, você já teve a oportunidade de ver gente dizer assim, não quero conversar com vocês, não. Não receber a gente. Você já viu isso. Então, como é que você sai dela? Olhando e dizendo, fulano é que está doente. Tá doente. Se não tivesse doente, não faria o que está fazendo. Encerrando então esse momento, pensando ainda, concluindo acerca do assunto doença, posso dizer que, primeiro, quanta graça necessitam os enfermos para se cumprir aquilo que Tiago disse, né, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. As provações para os crentes, eles o aproximam do Senhor, na confiança do Senhor, do pastoreio do Senhor. Então isso é motivo de alegria. Se leva para estar com o Senhor está usando aquela enfermidade, está usando, o crente deve pensar para a glória do Senhor. Também vimos que enfrentar para os familiares é tão importante, vou citar sua frase, a linguagem do amor. Porque eu penso que só assim teremos paciência, cuidado e podemos orar ao Senhor por aquele enfermo. Porque como nós podemos orar se nós não amarmos, se nós não cuidarmos? Então, encerrando este momento, nós gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes e salientar algo importante, né? Tivemos toda essa construção para levar de modo bíblico
o que é aquilo que nós estamos tratando, o aconselhamento pastoral, falando sobre doença. Mas é importante a colaboração das pessoas. Curtam, né? Então, os vídeos começam logo, curtam, compartilhem. Aqui a gente está no final. Mas se você acha que é importante para você essa mensagem, esse momento de conversa, também compartilhe com outros que podem ser abençoados, né? Então, que eu tenho para encerrar, aí eu deixo a palavra com o pastor Biratã e, por fim, o pastor Jaime. Então, minha fala também final é pensando ali nas palavras do apóstolo Paulo, né? Duas coisas. Uma, quando ele diz que, falando sobre os pregadores do evangelho, quem é suficiente para essas coisas? Pensando na questão de enfermidades, que são muitas, né? Muito tipo de enfermidade, muito tipo de situações. Como o Marcos falou, às vezes a pessoa perde até o domínio próprio, porque passa anos ali acompanhando uma pessoa. Então, quem é suficiente para isso? E aí, então, sim, quando Paulo diz, quando é que nós encontramos forças, né? É na graça do Senhor. Ele diz, a minha graça te basta. Ela é suficiente, porque o meu poder, diz o Senhor Jesus, né? Se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando sou fraco, então é que sou forte. A nossa força está quando nós dependemos mesmo, né, da graça, suficiente graça do Senhor para enfrentar essas situações. Quero agradecer, por incrível que pareça, no Senhor, a vocês que estão aqui possibilitando a gravação desse primeiro podcast Aconselhamento Pastoral. Tiago Correia, o Igson, Luiz e nosso querido visitante Fábio Moreno. Muito bom ter vocês todos aqui. Outros estão por fora, mas nesse ambiente, são eles que estão aqui. Agradecer ao Marcos Alessandro e publicamente fazer o desafio para que ele abrace esse ministério, porque a gente pode sim abençoar muitas pessoas. Pastor Biratã também conosco. Monteiro, inclusive ele terminou dizendo só Jaime, né? Pastor Jaime, ele se acostumou. E orem por nós, peço as suas orações por mim, e eu vou fazer aqui uma declaração. Eu estou com 75 anos de idade, sei que eu estou saindo de círculo, de cena, vou falar assim, e eu gostaria de me doar, eu gostaria que houvesse uma exploração, uma santa exploração, para que pudesse ficar aí registrado, quem sabe o senhor usar esses expedientes para abençoar outras pessoas. Atualmente tem minha irmã que está com problema de doença mental, minha mamãe já com Alzheimer. Então são situações, você pode estar passando por isso, familiares seus podem estar passando por isso, mas lembremos do apóstolo Paulo. Tratou com naturalidade a doença grave de Epafrodito, dizendo, com efeito, adoeceu mortalmente. Olhou para a soberania do Senhor quando disse que o Senhor pode usar de misericórdia. E usou. Teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Isso chama-nos a atenção para aquele coração solidário desse apóstolo. Solidário para aquele homem e solidário para os irmãos filipenses. Então, a minha oração é que o Senhor abençoe ricamente você que está nos ouvindo e que o Senhor nos conceda um novo episódio brevemente com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá no Senhor.